O que os franqueados de sucesso têm em comum? O sucesso não acontece por acaso e no mundo das franquias isso é ainda mais verdade. Os franqueados que se destacam, que crescem, que conquistam os resultados incríveis, eles seguem padrões muito claros. Eles têm comportamentos, atitudes e são atitudes em comum. E a grande pergunta que eu quero te fazer é: você está disposto a seguir esse caminho? No episódio de hoje, eu vou te mostrar o que os franqueados de sucesso estão fazendo de diferente. E se você quer que a sua franquia prospere, alcance grandes resultados, que ela gere lucro e que você se torne um verdadeiro líder em seu negócio, esse episódio é para você. O que esses franqueados realmente fazem é: eles seguem o modelo da franquia, mas eles sabem inovar. Calma aí que eu vou te explicar no sentido da inovação o que é. A franquia, ela é um modelo de negócio testado e formatado. Isso significa que existe um modelo que já foi aprovado e que o franqueado ele precisa seguir. Você tem que seguir aquilo que a franqueadora está te propondo, está te falando, aquilo que está nos manuais. E os franqueados de sucesso, eles entendem exatamente isso. Eles não ficam tentando reinventar logotipo, ficam tentando reinventar roda, ficam tentando mudar a cor de parede. Não, eles não fazem isso. Então, eles têm um modelo de negócio pronto, eles têm um manual para ser seguido e eles realmente fazem isso. Então, primeiro, eles aplicam exatamente o que a franqueadora ensina, eles seguem os processos, eles utilizam os treinamentos e constroem uma base sólida. Mas, ao mesmo tempo, esses franqueados, eles sabem que o mercado eles tem suas peculiaridades como qualquer outro. Então, esse tipo de pessoa, eles aprendem a inovar dentro dos limites da franquia. Claro, ajustando estratégias locais, melhorando a experiência do cliente, buscando formas de atrair e fidelizar esse público dentro do negócio. Ou seja, eles equilibram com muita frequência a disciplina e a criatividade. E esse é um ponto muito importante dentro do sucesso de um franqueado. Aplicar o que a franquia fala, mas também ter estratégias, porque quem vai conhecer o comércio local, quem vai saber qual é o melhor influencer aí na sua cidade é você. É você que vive essa realidade, é você que vai estar com o cliente na ponta, tá? E esses franqueados que realmente têm grandes resultados, eles não esperam por resultados mágicos. Então, eu quero ter um faturamento X e a mágica vai acontecer. Não, essas pessoas, elas realmente fazem acontecer. E muitos franqueados, eles acabam entrando no negócio acreditando que o fato de ser uma franquia, o sucesso é garantido, e não tem nenhuma franquia que é garantia de sucesso. E não tem como dar garantia quando a gente está falando de duas partes envolvidas dentro do negócio. Então, se você vê por aí, nossa, a franquia X, ela dá garantia. Não tem como dar garantia, porque se a franquia ela dá garantia e o franqueado não executar esse papel, o resultado não vai acontecer. Então, isso aí é uma promessa muito falsa. Mas a verdade é que o sucesso de uma franquia, ela depende muito de quem opera, de quem está à frente. Eu trabalho com investidores, que são uma pessoa que não está no operacional, ele desenvolve gerente, ele coloca líderes nesse ambiente, mas ele realmente acompanha quem está operando aquele negócio, ele acompanha quem está com a barriga no balcão, ele está por trás analisando o negócio. Então não adianta você simplesmente investir em uma franquia e achar que o sucesso depende da franqueadora, que é muito pelo contrário, é um trabalho feito em conjunto e que as duas partes precisam somar. Então, quem está operando aquele negócio, porque o negócio é do franqueado, ele que abre, ele que fecha, ele que está ali cuidando dos seus colaboradores, ele que entende sobre o atendimento do cliente, como que tá certo, ele que conhece os produtos que mais vai sair naquela determinada região, porque cada franquia, né, o que dá certo no estado do Mato Grosso, pode ser que aquele produto não vá tão bem no Rio Grande do Sul. Esse é um grande exemplo que eu trago. Então, quem está operando faz a diferença. E franqueados de sucesso, eles assumem responsabilidades pelos resultados, tá? Eles não ficam esperando que a franqueadora resolva tudo, que a franqueadora traga clientes, que a franqueadora gere venda sozinha. Isso aí não acontece, tá, gente? Por mais que seja um modelo de negócio testado e validado, você como franqueado, você como essa pessoa que está buscando esse sucesso, você também precisa entender que você tem a sua parte, que você também consegue gerar vendas, que você também consegue desenvolver estratégias para trazer clientes, claro, sempre lembrando, né, que tem que ser algo dentro daquilo que a franquia aprova.
Então é importante entender que o esforço diário que o franqueado faz toda a diferença. Então não tem conhecimento sobre essa área, não sei desenvolver pessoas, não sei gerar estratégias para o meu negócio crescer, então busque profissionais que possam te ajudar nesse momento a alavancar o seu negócio para que realmente você faça parte dos franqueados de sucesso, tá? E esses franqueados de sucesso, eles fazem network, eles criam parcerias locais, eles participam de treinamentos e eles estão acompanhando metas, números, indicadores do negócio de perto. Então a pessoa precisa entender o que está dando certo, o que não está dando, a venda ali do dia, porque tem muito franqueado que ele investe e deixa, larga a mão daquilo ali. Não é assim, é um negócio, precisa ter uma atenção, precisa ter indicadores, você precisa cuidar do seu negócio, porque quando você abre mão, realmente não tem como você se tornar um franqueado de sucesso, você está entre os pódios ali dos melhores, porque você não consegue nem acompanhar o que acontece ali dentro do seu dia a dia. E criar esse network, criar parcerias locais não é algo que a franqueadora vai fazer, isso aí é de responsabilidade do franqueado. Então, se você quer ter uma franquia de sucesso, você precisa entender que a franqueadora ela vai te entregar um caminho, mas quem vai percorrer esse caminho é você. É você que vai fazer valer a pena, é você que assume. Então, o franqueador, olha, tem um grupo de network aqui na minha cidade, eu gostaria de fazer parcerias estratégicas. Como que você poderia me ajudar? Às vezes ela vai te ajudar montando material, te dando orientação de como você vai chegar lá e se apresentar, mas essa responsabilidade de ir buscar é do franqueado, exatamente do franqueado. E quando a gente fala, mais uma vez, do sucesso dos franqueados, essas pessoas, eles são obcecados pela experiência do cliente. Como que está sendo? Em qualquer franquia, o que realmente faz dinheiro entrar no caixa são os clientes, tá? Os melhores franqueados, eles entendem realmente isso. E os franqueados, os melhores franqueados, eles entendem isso e fazem do atendimento ao cliente uma prioridade. Então, para que realmente eu tenha uma experiência boa, eu tenha um atendimento de excelência, eu preciso treinar constantemente a minha equipe. Eu preciso estar observando o comportamento dos clientes. Eu preciso buscar sempre entregar um serviço de excelência. E essas pessoas, eles sabem que o cliente encantado, ele volta, essa pessoa recomenda o seu negócio e ela se torna um defensor da sua marca, tá? E se você quiser alcançar isso, colocar isso como uma verdade dentro do seu negócio, é extremamente importante você acompanhar o atendimento. Como que está sendo esse atendimento? Está sendo um atendimento rápido? Está sendo um atendimento eficiente? A experiência dentro da loja ou do serviço que você está prestando para aquela pessoa, mesmo que não tenha um ponto físico, ela está sendo positiva? As pessoas estão gostando? Como está sendo a satisfação dessas pessoas? Minha equipe realmente está engajada para fazer? Minha equipe realmente está treinada para entregar esse resultado de excelência, esse atendimento, essa experiência para o meu cliente? E o franqueado, ele precisa entender que o cliente, ele nunca vai voltar em um lugar onde a experiência não é legal. Ele não volta, gente. Isso é um ponto muito importante. Então, quem quer fidelizar cliente, quem quer fazer realmente um excelente atendimento, ele precisa realmente entregar o melhor, porque se o cliente ele não tiver uma boa experiência, ele não vai voltar mais, tá? Esses franqueados que têm resultados, eles criam uma cultura forte dentro da sua equipe, tá? Porque nenhuma franquia ela cresce sozinha. E o tempo, ela é a chave para o sucesso. Realmente existe um tempo para que isso aconteça, não vai ser no seu primeiro mês sendo franqueado que o sucesso vai chegar. E os franqueados de sucesso, eles investem fortemente no desenvolvimento da equipe. Eles sabem que um funcionário bem treinado é valorizado, ele está motivado e ele consegue vender mais, tá? Ele consegue atender melhor e ele tem orgulho de fazer parte do negócio. Então esse franqueado, ele consome conteúdo, ele aprende, ele transmite esse tipo de conhecimento para o time dele, ele faz reuniões constantes, ele cria incentivos, ele reforça os esforços, né, que essa pessoa está fazendo, ele desenvolve líder dentro dessa equipe. Então, se você deseja ser uma franquia onde tem um alto desempenho, pare de enxergar seus funcionários como os números. Eu até nem gosto de falar funcionário, porque é aquela pessoa que vai lá, faz a função e vai embora. Então, são os seus colaboradores. Eles não são números. Eles não são apenas despesas para o seu negócio. Você precisa começar a transformar a sua equipe em realmente pessoas de excelência, pessoas com conhecimento e pessoas com habilidades para te ajudar a alcançar esse resultado que você deseja, implementando sempre a cultura dentro do negócio. Então, oferecer treinamento, desenvolver seu time, criar incentivos, tudo isso faz parte da cultura
cultura da sua empresa, do seu negócio. A franquia ela vai ter a cultura dela, mas no interno o franqueado ele também tem a responsabilidade de alimentar a cultura da franqueadora, mas também implementar a cultura dele, porque os seus valores podem ser diferentes dos valores da franqueadora, aquilo que você quer, aquilo que você repete com o seu time ali pode ser diferente, porque quando a gente fala em cultura, é tudo aquilo que é repetido, é um conjunto de repetição que a gente faz, onde existe crença e valores que a gente precisa ser analisado na hora de criar uma cultura, tá? E esses franqueados também, eles têm mentalidade de dono e não de empregado. Esse é o ponto que mais é difícil de ser mudado, tá? E esse talvez seja o maior diferencial entre um franqueado comum, né, que é aquele mediano ali, mediano para ruim, para um franqueado de sucesso. Os melhores franqueados, eles se enxergam como donos do próprio negócio. E o fato de você estar usando a marca de uma outra pessoa, estar recebendo todo o know-how, não significa que você não seja dono daquele negócio. Você abriu aquele CNPJ, aquele negócio é seu, é você quem cuida e desenvolve dos seus colaboradores, tá? E mesmo dentro de um sistema de franquia, é importante entender que os responsáveis pelo resultado, pelo crescimento, pelas decisões no dia a dia, é o franqueado. Então eu preciso ter essa mudança, eu preciso entender que essa mentalidade de dono, daqui para frente ela precisa entrar, eu preciso ter essa visão. E essa é uma das partes que eu mais sofro aí nesses 11 anos e alguns meses dentro do mercado de franquia, essa mudança de mentalidade, fazer com que a pessoa saia nesse olhar de empregado, que ele acha que ele só está sendo empregado da franquia e tem essa virada de chave para realmente se enxergar como dono do próprio negócio, tá? E essas pessoas, elas não agem como se estivesse apenas executando uma tarefa. Tô fazendo isso aqui porque é para franqueadora, porque a franqueadora pede. Não, mas isso aqui você está executando para o sucesso do seu negócio, você se coloca como líder, você se coloca como espelho dessas pessoas, você realmente se coloca como dono desse negócio. E essas atitudes faz totalmente a diferença, porque quando você começa a se posicionar como dono do negócio, você se preocupa com tudo. Você se preocupa com a saúde financeira da unidade, você começa a se preocupar em como aumentar o faturamento, você não fica esperando só a franqueadora fazer isso para você, você começa a se preocupar, o que eu posso melhorar na operação do negócio, o que às vezes pode ser feito, que eu posso levar como uma sugestão para a franqueadora, porque às vezes esse processo aqui não está rodando, ou o tempo da minha cozinha está um pouco em atraso ali, então eu posso pedir esse tipo de ajuda para a franqueadora. Olha, estou vendo que aqui no meu atendimento, nessa parte aqui a gente está tendo um pouco de dificuldade, no fechamento não está acontecendo conversão, então precisa ter, porque daí quando você realmente tem essa mentalidade de dono, você consegue observar e se posicionar ocupando esse lugar. Então, o que eu posso me diferenciar da concorrência local? Porque quando você está ali com aquela cabeça de empregado, você não está pensando em se diferenciar dos concorrentes local. Você está ali para executar aquilo ali e pronto, acabou. Né? Essa é a mentalidade muito de um empregado. E como um dono de negócio, não. Você começa a olhar, ter esse olhar de diferenciação de como você pode se diferenciar dos concorrentes local. E quando você, como franqueado, cresce, você como franqueado começa a alcançar o sucesso, tá? E esse tipo de franqueado, eles buscam conhecimento constantemente. Nenhum mercado é estático, é importante a gente falar sobre isso. E o que funciona hoje pode ser que não funcione amanhã. Em relação a vendas, em relação a marketing, em relação a redes sociais, canais de comunicação que você usa. Então, o que deu certo no ano passado, o que deu certo na pandemia, pode ser que nesse momento não faça mais sentido, tá? E é por isso que os franqueados de sucesso, eles estão sempre aprendendo. Eu vejo muitos franqueados, até em relação a uma marca, Help Multas, que estão ali participando do acelerador empresarial, do Marcos Marques, que é um conhecimento, é coisa nova, então estão sempre agregando, estão sempre participando de evento, estão sempre buscando esse conhecimento. E esse conhecimento, ele não pode ser apenas participar dos treinamentos da franqueadora. Então, pode ir além, você pode estudar sobre marketing, você pode estudar sobre vendas, você pode estudar sobre liderança, sobre gestão financeira, gestão de pessoas, pode contratar um consultor de franquia, alguém dessa área, algum profissional que possa te ajudar. Então, eles sabem que quanto mais conhecimento tem, melhores decisões serão tomadas. E a pergunta que eu te faço é, você como franqueado, você está estudando, você está buscando conhecimento, você está se capacitando, você realmente só está esperando que a franqueadora faça o seu papel, tá? É extremamente importante daqui para frente você aplicar e colocar esses pontos aí, porque pode ser que isso realmente esteja te impedindo de alcançar o crescimento da sua unidade, tá? E eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você.
porque é um conteúdo que a gente precisa trazer, porque existe uma grande diferença entre os franqueados que fazem resultado e os que estão ali sendo mediano e mediano pior. Porque toda rede de franquia, vale lembrar que nem sempre ela vai ter 100% dos franqueados satisfeitos. Isso, assim, nunca vi. Nesses quase 12 anos de mercado de franquia, eu nunca vi nenhuma rede que tivesse 100%. Eu tenho 20 franqueados e todos estão satisfeitos, não tem nada para reclamar, isso não acontece. Mas os franqueados de sucesso, eles não ficam nesse vitimismo, eles não ficam ali reclamando. Por quê? Porque eles entenderam o papel. Pode ser que algum ponto ali dentro da franqueadora, eles também não estão de acordo, mas eles estão fazendo o resultado acontecer, tá? E o sucesso, ele não é uma mágica, ele não é um destino, ele é construído todos os dias. Então escolha agir como um franqueado de sucesso, se aproxime desses franqueados de sucesso para aprender cada vez mais com ele, escolha seguir o modelo da franquia, o que já foi testado, o que foi validado, mas também busque se inovar com estratégias locais, com marketing, então busque isso aí. Tenha mentalidade de dono, escolha focar na experiência do cliente e sempre esteja de olho nos indicadores, tá? Sempre esteja de olho nos números do seu negócio, o que você pode melhorar no concorrente. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que também desejam evoluir como um franqueado. E eu espero que realmente você tire alguma coisa desse episódio e aplique aí na sua unidade. Até o próximo episódio.